A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, aproveitemos nesse dia para estudarmos um pouco da revista da Escola Dominical. Nós, essa semana, esse domingo, estudaremos a lição de número 13, nesse dia 29 de março de 2020. Ela traz o título de O Novo Homem em Cristo. O texto áureo, ela traz Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática, ele diz assim: a salvação em Jesus leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nós encontramos a verdade, a leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, versículos de 1 a 16, onde aquele encontro de Jesus com Nicodemos, um religioso, uma autoridade, um príncipe, mestre do Pentateuco, mas que, no entanto, a ele foi revelado algo mais importante, que é o contato real com Jesus por meio do novo nascimento. Então, nessa lição, estamos estudando sobre Jesus, quer dizer, o novo homem em Cristo. O homem, quando tem um encontro com Cristo, ele recebe um novo nascimento. Então, o mais importante para a vida do ser humano é esse encontro com Jesus. Sem esse encontro com Jesus, sem esse reconhecimento, sem esse quebrantamento, sem essa entrega ao Senhor Jesus, o homem pode ter sucesso, fama, prestígio, honra, tudo que for de melhor nesse mundo, mas vai lhe faltar o mais importante, que é a salvação. Então, a verdade, nós encontramos aqui, na introdução, que diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta. No ponto de vista humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida a todos aqueles que professam o nome de Deus. Se nos valermos das nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nessa lição do trimestre nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento e justificação, a santificação e a glorificação do novo ser, do novo homem em Cristo, novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine. O Espírito Santo nos ilumine para entendermos essa aula. Então, o primeiro tópico aqui fala sobre o nascimento do homem. Então, o homem nasceu no processo, Deus quis encher a terra da espécie, trouxe o novo nascimento do homem natural, mas o mais importante do nascimento não é o nascimento físico, mas sim o nascimento espiritual, tornar-se uma nova criatura. Veja assim, Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito.
Então, o novo homem é gerado de Deus, não é gerado da carne e do espírito. Não há contato, não é pelo contato humano, não é, por ordem natural. É algo totalmente espiritual, é nascer da água e do espírito. Ele diz assim, o primeiro subtópico diz assim, nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do Evangelho, do seu Evangelho, o apóstolo João afirma que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito no interior do ser humano é milagre, mas é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, quer dizer, um novo início, a comunhão completa com o Pai Celeste. Então, essa comunhão nos é permitida por meio de um reconhecimento de Cristo como nosso Salvador. Então, não é coisas materiais, coisas físicas. O próprio mestre lá de Israel, Nicodemos, ele não entendeu isso, aí Jesus lhe explicou acerca do novo nascimento. O segundo subtópico fala novo, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 12. Ou melhor, João 1, 12. Isso significa que a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, torna-se nova criatura em Cristo e é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então, querido, o homem natural é uma criatura de Deus, foi criado por Deus. Mas para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sem Jesus, o homem é apenas, isso é, o ser humano é apenas uma criatura de Deus. Mas quando a pessoa decide receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela torna-se filho de Deus. Aí ele vai dar a explicação, Jesus vai dar a explicação, que ele falou com Nicodemos acerca de duas etapas do novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Ele vai estar dando uma declaração aqui acerca da importância de nascer da água. Pessoal, nascer da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo descreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo. Então, essa experiência, quando você aceita o batismo, o homem, para ser salvo, ele precisa da fé em Cristo, ele precisa receber Jesus como Salvador. Quando ele vai ao batismo, é porque ele está confirmando a fé, confirmando que ele tomou uma atitude de viver para Deus, de ser diferente,
pertencer à família de Deus, é conscientização. Ele vai declarar a sua conscientização de que recebeu a salvação, mas ele aceita para a salvação quando, no ato dele receber Jesus na sua vida, dele entender, dele se entregar, ele perdido, ele se encontrar com Jesus. Nesse ato, ele nasceu para Deus. Agora, quando ele é nascido da água, é quando ele confirma isso por meio do batismo. O batismo ele traz uma simbologia, que o sujeito, ele morreu para o mundo, aí foi sepultado, quando é emergido da água, quando ele levanta, renasce para uma nova vida em Cristo. Então, sem Jesus na vida, não há possível do homem fazer isso. E o único ser, não você pode batizar em o único nome que garante salvação é o nome de Jesus. O batismo tem que ser em nome de Jesus. Porque quando Paulo falou o batismo em nome de Jesus, quando Pedro falou disso, ele não estava negando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas está dizendo que a obra realizada por Jesus é que faz o homem ser salvo. Existe uma polêmica teológica aí, diz que o batismo tem que ser em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Pedro falou isso, Pedro está dizendo o seguinte, é por ordem de Jesus, porque o sacrifício que Jesus realizou é que garante a salvação. Então Paulo falou que seja batizado em nome de Jesus, quer dizer, pela ordem de Jesus, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o subtópico 4 aqui do primeiro tópico diz assim: nascido do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível termos aí a genuína conversão. A conversão vem pela mudança. O que é conversão? Conversão é mudança. O homem, quando é convencido pelo Espírito Santo, quando ele decide entregar a vida, pede o batismo para confirmar a sua fé, e o Espírito Santo trabalha cometendo uma transformação, provocando a transformação, a regeneração. O homem passa a viver em novidade de vida. Ele passa a abrir mão dos prazeres pecaminosos e a se achegar a Deus. Então essa é a conversão. É preciso que sejamos sempre renovados, porque existe um adversário querendo fazer com que você volte às obras antigas, que você negue a fé, cometendo aquilo que você dantes cometia, que te condenava diante de Deus. O inimigo quer fazer com que você aceite isso é negar a fé. Então, portanto, tenhamos o cuidado e preservemos a nossa conversão, porque ela prova o novo nascimento do Espírito Santo. Nasceu do Espírito Santo, tem que viver uma vida diferente. Vamos para o segundo tópico, falar sobre a justificação do homem. Aqui a introdução do segundo tópico diz assim: o novo homem nasce através da fé em Jesus, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então, o homem vem todo ruim, todo condenado, sem nada que possa causar prazer a Deus. Mas por causa da atitude de receber Jesus, o único justo, aí ele é justificado. O homem é justificado. Não existe nenhum homem justo no pleno. Existe homem justificado. Aqui o primeiro subtópico vai falar sobre a inutilidade da justiça humana. A justiça humana nada presta, nada vai justificar o homem diante de Deus.
Nenhum homem pode se justificar diante de Deus, porque eu sou bonzinho, eu faço isso, faço aquilo. Não, nada pode justificar um homem diante de Deus para salvação. Só a fé em Jesus. Ó. Nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não nos salva nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Diz aqui em Isaías capítulo 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, a nossa fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico diante de Deus. Então, só podemos nos justificar diante de Deus pelos méritos de Jesus. Para isso você tem que receber, confiar, se entregar e receber o selo da salvação. Porque Paulo disse que nada adianta, nada que o homem possa fazer adianta. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo de número 15, ele disse, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o sim o ser uma nova criatura. Ninguém pode se justificar pela lei, ninguém pode se justificar pela razão, ninguém pode se justificar pelas boas obras. Só Cristo. Em Cristo é que somos justificados para Deus. Em Cristo, senão nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o sim, o ser uma nova criatura. Precisamos sermos nova criatura, vivemos para a glória de Deus. O segundo subtópico aqui do segundo tópico fala sobre a maravilhosa doutrina da justificação. Ó. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais um mero e muito mais do que uma anistia. Concede-lhe um status justo, pois a justiça, um status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então, quando recebemos Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, ele apaga os nossos pecados. Então, nós precisamos nos mantermos, agora, uma vez recebendo Jesus, agora temos que viver para agradar-lhe, buscar uma comunhão com ele, buscar conhecer a vontade dele e procurar viver uma vida diferente, porque agora nós temos o Espírito Santo para nos conduzir. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, ele expulsa, quando você recebe o perdão de Jesus, é expulso todo o poder do pecado, todos os demônios que te impulsionavam a ser escravo do mal, e o Espírito Santo entra na sua vida e passa a te conduzir, te levar a cumprir a vontade de Deus. Então, Satanás de quando em quando vem para sugestionar, para colocar dúvida, mas todo cristão precisa ter consciência de que ele foi justificado pelas obras de Cristo, não pelos seus méritos. Então, ele recebeu, acima de tudo, não só uma anistia, não só ele recebeu um perdão, mas como se foi concedido a ele um status de justo. Então, não só foi só o fato de ter perdoado o pecado, mas de permanecer agora sendo olhado por Deus pelos méritos de Cristo. Então, por isso o cristão tem que ter muito cuidado para não viver vacilando, pecando, para que ele não esteja agravando a graça que ele recebeu, mas que ele possa se manter vigilante, porque ele tem um compromisso com aquele que o salvou. Vamos aqui para o terceiro subtópico, que fala sobre o novo homem é justo. Quer dizer, o novo homem, quer dizer, a pessoa em Cristo, ela é justa, por causa da justiça de Cristo.
A partir da conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houver com o ladrão, da cruz. Na cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só, no último momento da vida, bom é que o homem não fique aguardando. Às vezes, quando pregamos o evangelho a algumas pessoas, mas eu sou novo, eu quero aproveitar um pouco da vida, você não sabe se terá a oportunidade de viver mais, terá a oportunidade de viver bastante. Aquele ladrão da cruz foi uma agraciada, porque no último dia da sua vida, ele teve ainda o privilégio de estar ao lado do Salvador. Mas vemos a situação como é complicada, viu? Tinham dois no mesmo processo com Jesus. Um ainda zombava e escarnecia de Jesus. Tu não és o Filho de Deus, porque não desce da cruz? Salva a ti mesmo, salva também a nós. Mas o outro, que arrependido, contristado, ele ainda recriminou a ação do seu companheiro, disse: tu não temes a Deus, mesmo estando na mesma situação? Nós, na verdade, estamos aqui porque os nossos atos nos dignificam. Esse, porém, nenhum mal cometeu. E aí, ele virou-se para Jesus, reconhecendo Jesus como rei, Jesus como grande autoridade, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. No momento a salvação vem no momento do quebrantamento, do reconhecimento, do arrependimento mútuo e sincero, e da contrição e da confissão. Ele reconheceu Jesus e alcançou salvação. E você que vai porventura estar assistindo esse vídeo aí, entenda que não espere não, apresse em se encontrar com Jesus, porque você não sabe quando virá a sua morte. Não sabe se terá tempo para se ajeitar. Então, ouviu a palavra, entendeu? Entrega o coração para Jesus, confessa Ele como seu Salvador. O terceiro subtópico vai falar sobre a santificação. A santificação do novo homem, quer dizer, daquele que se encontra com Jesus, que passa a viver em novidade de vida. A introdução aqui desse tópico diz assim: ao contrário da regeneração, que é ato instantâneo, a salvação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, a santificação é um processo constante. Nós fomos regenerados quando aceitamos Jesus assumiu a nossa culpa e nos concedeu a regeneração. Agora, entendendo isso, a gente vai nos santificando quando a gente vai largando aquilo que é infrutuoso, aquilo que é abominável aos olhos de Deus, e procurando praticar a vontade de Deus. Isso é santificação, nos afastando do mal e nos apegando ao bem, nos afastando do imoral e se apegando ao que é moral, nos afastando da injustiça e se apegando ao que é justo. Então isso é santificação, viu, irmão? Santificação não é se tornar um ídolo colocado num lugar, num recanto, num oratório para receber orações, não. Santificação aqui é se separar para Deus. Como nos separamos para Deus? Quando procuramos, conhecemos a vontade dele e nos aplicarmos a ela. O primeiro subtópico aqui fala sobre santificação como posicionamento. A posição da nova criatura é a santificação. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo,
embora esteja ainda em processo de santificação. Então, quer dizer, é santa porque já foi separada para Deus, mas o processo é constante. Então, algumas pessoas, quando estão aborrecidas, principalmente crente aborrecida, eles costumam dizer assim: eu não sou santo não. Olha, se não é santo é porque não se converteu. Se não é santo é porque não recebeu Jesus. Porque a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus no seu coração, ela torna-se santa. A pessoa torna-se santa. Agora, é um processo pleno da santificação, quando a gente alcançar, Deus nos recolhe para Ele. Então, é preciso que a gente tenha o cuidado de ir melhorando. A santificação é um processo constante. A gente vai melhorando a nossa forma de ser. O segundo subtópico fala sobre a santificação como processo. Ó. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Na santificação, o novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, porque nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santificação, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então, se nós vamos nos tornarmos semelhança de Deus de fato, quando buscarmos uma separação, uma santificação. Então, esse processo é difícil, mas Deus nos ajuda. Então, por isso, todo cristão tem que ser determinante no fato de se santificar, de se separar para poder agradar a Deus. Então, é de extrema importância que vivamos nessa confiança. Vamos estar aguardando, vou fazer outra parte, porque tocar a campainha aqui, daqui a pouco eu faço outra parte.